Olá, está começando mais um Cenários. O tema de hoje está no centro da geopolítica global e da transição energética, a corrida pelas terras raras. Esses minerais pouco conhecidos do grande público são essenciais para turbinas eólicas, carros elétricos, painéis solares, baterias, semicondutores e tecnologias de defesa. E para discutir sobre esse tema, a gente recebe hoje aqui Tomás Figueiredo Filho, presidente das Indústrias Nucleares do Brasil. Tudo bom, Tomás? Seja bem-vindo aos Cenários. Boa tarde a todos, uma alegria estar de volta aqui com vocês. Já faz um tempo, desde a última vez que eu participei, e é sempre muito bom, né, poder trazer novos conhecimentos compartilhados aqui e estar junto com vocês. Muito bem. Tomás, para a gente começar aqui os cenários, eu gostaria de iniciar pelo básico, né? Eu gostaria que você falasse o que são as terras raras e por que elas se tornaram tão estratégicas na economia global e contar um pouco para a gente também quais tecnologias dependem diretamente desses minerais. Tá ótimo. Olha, as terras raras, que não são tão raras assim, né, elas são bem abundantes no mundo, é, são elementos que na tabela periódica, se você lembrar como é a tabela periódica, né, aquele esqueminha que tem lá os gases mais que tem a massa menor lá em cima, né, os que têm a massa maior vão ficando mais para baixo da tabela. De algum tempo para cá, apareceu um quadradinho que no começo ele tinha pouquinhos elementos e depois ele foi ficando assim um retângulo bem preenchido, que ele é destacado abaixo da tabela. Lá são os elementos de terras raras, né, que são elementos que têm, né, uma massa mais pesada e algumas características mais especiais, né? Então, esses elementos, aí tem vários deles, né, neodímio, praseodímio, né, e esses são os mais famosos, né, e aí deles, né, você vai se desdobrando no cloreto de terras raras e no ítrio, são uma porção desses elementos que na tabela periódica estão representados ali embaixo. Eles são muito importantes para a fabricação de elementos eletrônicos, como também é, produtos que necessitam de ímãs que tenham, né, uma força muito grande. Então, de um tempo para cá, eles começaram a ser introduzidos com a robótica. Então, todo o braço ali de robótica que você vê, na verdade, tudo que tem alguma articulação ele vai ter um elemento de terra rara sendo utilizado para fazer aquela movimentação lá. Porque são ímãs que são fabricados a partir das terras raras que permitem essas articulações, né, em equipamentos de medicina que tem braços robóticos, vai ter terras raras, né? Também em diversos componentes que são usados para a indústria automobilística, indústria da aviação e outras indústrias que usam também equipamentos de tecnologia é, dos mais diversos. E por último, com a eletrificação que vem acontecendo na indústria automobilística, você tem a necessidade de ter esses ímãs, né, de alta potência nos motores elétricos que são utilizados para movimentar os carros. Então, o aumento da demanda por terras raras cresceu bastante com essa necessidade, né? Além da necessidade da indústria automobilística, veio também, né, outras aplicações, como geradores de turbinas eólicas, por exemplo. Neles também você tem ímãs, né, de altíssima intensidade, que também necessitam desses elementos para poderem ser fabricados. Então, tudo isso, toda essa mudança, ampliação da energia eólica, necessidade de geradores, ampliação do uso desses, né, motores elétricos, ampliação de todas desse uso da robótica e de todas essas necessidades desses itens articulados, tudo isso foi contribuindo para que, de um tempo para cá, a gente tivesse uma presença cada vez maior da necessidade de terras raras. Então, esse foi o movimento que levou, né, que foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, mas que a gente não se deu conta.
né? A gente só foi se dar conta num determinado momento histórico, né? Então, para a gente começar, é isso, assim, né? As terras raras elas estão presentes, hoje, né, de forma muito clara nessas aplicações. Certo. Hoje a gente tem uma cadeia global de terras raras bastante concentrada, né, com alguns países dominando. Então, conta pra gente como que essa dependência impacta a segurança energética, industrial e até militar de grandes potências. Como você mesmo disse, né, a China é quem, né, detém a predominância do processamento de terras raras no mundo. Assim, cerca de 90% de todos os, né, produtos, né, que são advindos das terras raras são produzidos na China, são processados na China, né? Então, quando você pega o minério de onde você extrai as terras raras, sejam argilas iônicas ou areias monazíticas, você separa, cria ali os cloretos, os concentrados, envia para serem refinados, né, e transformados no material que efetivamente é utilizado para a fabricação desses componentes. Então, esse processamento que sai ali do produto inicial do minério, que geralmente é uma forma de concentração que é feita, 90% dele é processado na China. Então, além dela processar, ela também é uma grande produtora de terras raras, né, de mineração de terras raras, como também uma grande fabricante desses componentes, porque ela fez essa migração para esses motores de cunho elétrico, né? Desde 2015, ela percebeu que não conseguiria concorrer, né, com veículos a combustão, com o Ocidente, e decidiu desenvolver a sua indústria automobilística com base nas baterias, né, com base na eletricidade. E aí ela já foi migrando e já foi ampliando e usando o seu próprio potencial mercado consumidor, que é enorme, para, né, conseguir criar uma indústria sustentável e que fosse, né, adquirindo todo o volume de terras raras necessário e passou a abastecer o mundo. E a gente só se deu conta disso quando veio a pandemia do Covid-19. Por quê? Na pandemia, os portos chineses foram fechados por questões de saúde. Com o fechamento dos portos chineses, a China não conseguia mandar o produto, né, das terras raras processadas para os outros lugares do mundo, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, para a fabricação, né, desses motores elétricos, desses grandes ímãs, né, desses geradores. E houve uma quebra de continuidade na cadeia de suprimento global que prejudicou essas indústrias que já dependiam desses elementos. Foi aí o primeiro sinal de alerta. Puxa, algo, né, não pode ficar como está, a gente está muito concentrado. Nem foi só as terras raras, né, elas são só um dos fatores. Né, outras tantas coisas a gente percebeu que a gente já dependia muito fortemente da China nessa época. Mas sem dúvida nenhuma, as terras raras é uma delas. E aí, o mundo acordou, porém, logo, um pouco tempo depois, essa cadeia de suprimento global se restabeleceu, a China voltou a poder abrir os seus portos e poder fornecer para o mercado mundial de forma, né, abrangente, e ela gerou, através dessa normalização da cadeia de suprimentos, de novo, essa acomodação. Porque estabelecer né, toda uma cadeia dessa com alta tecnologia, que você enseja também, né, garantir o suprimento, porque para você conseguir viabilizar, né, o refino de um material desse, você vai ter que investir ali uma indústria de necessidades de capitais altíssimas, que precisam de um influxo de minério muito grande e constante e que tenham compradores certos para manter essa roda girando. E isso, depois que você está com o mercado estabelecido, como a China está, é muito difícil. Os países praticamente precisam pagar
para garantir, né, pagar a mais do que o preço do mercado, para garantir que essa cadeia de suprimento seja montada. Então, isso de forma econômica é muito difícil de você estruturar. Né? E a partir do momento que a cadeia de suprimento global, né, voltou ao normal, a China reabriu seus portos né, e essas terras raras processadas voltaram a ser novamente comercializadas, esses componentes já prontos, muitos produzidos na China, voltaram a ser comercializados, o mundo se acomodou novamente, né, e voltou a acordar recentemente com as distensões geopolíticas, né, em razão, primeiramente, lá da declaração de guerra da Rússia contra a Ucrânia, que, né, novamente voltou a separar ali o mundo entre Ocidente e Oriente, né? O avanço da China também, né, como uma grande potência, principalmente econômica, e o despertar norte-americano dos Estados Unidos, né, de que ele estava perdendo muita influência, em especial, né, na América. Então, isso tudo, né, conspirou para que agora a gente acordasse e começasse a refletir sobre isso e tentar buscar uma alternativa e formas de como a gente vai construir essa alternativa ao suprimento que hoje é eminentemente chinês. Entendi. O Brasil, ele tem reservas relevantes de terras raras, né? O Brasil, ele é um país rico em terras raras, mas ele ainda é um player muito discreto nesse mercado. Então, eu queria que você falasse para a gente onde que o país se enquadra nessa cadeia de terras raras, nesse mercado global, né? É na extração, no beneficiamento, ou ele tem apenas um potencial geológico? O Brasil hoje tem um potencial geológico muito grande, né? Quando a gente chama reservas, é de forma muito genérica, né? Não é no termo técnico, porque nós temos indícios de que nós temos um grande potencial. E, e esse movimento das terras raras, como ele é muito recente, ele movimentou os investimentos em mineração de muito pouco tempo para cá. Então, são movimentos que têm 5, 6 anos no máximo. E antes disso, ninguém falava em terras raras. Né? E não são só as terras raras que têm esse movimento recente. Né? Se você olhar para o mercado, né, também voltado para a transição energética, eletrificação das baterias, com o lítio foi a mesma coisa. Até 2015, né, o mercado de lítio era estável, ele tinha um tamanho pré-determinado, com um aumento muito pequeno e muito já visível para os mercados, onde os investidores olhavam e não se interessavam em investir em minas de lítio. Quando veio a eletrificação, a sinalização da indústria automobilística de que ia partir para esse movimento, abandonando os motores a combustão, todo mundo correu para o lítio. E aí você houve um grande interesse, desenvolvimento de novas reservas, né, de novas jazidas, né, descoberta de novas jazidas. Terras raras, mesma coisa. 5, 6 anos para cá, que é exatamente da pandemia para cá, quando a gente percebeu, começou a haver um movimento, né? E hoje a gente recebe investimentos de diversos países em terras raras. Investimentos, né, do Canadá, investimentos dos Estados Unidos, investimentos australianos, tem diversos, né, investidores australianos que detêm direitos minerários aqui no Brasil e investem, né, na prospecção geológica de reservas, de jazidas de terras raras. Então, esse movimento é bem recente. Nós estamos ainda nessa fase mais ligada ao desenvolvimento dessa prospecção, né? Já há alguns projetos que estão com essas prospecções bem avançadas, inclusive tem projetos em Minas Gerais que já são considerados, né, depósitos de classe mundial de terras raras, talvez até os maiores depósitos de terras raras do mundo. E a gente tem um grande desafio, né? A despeito da gente ter esse grande potencial que vai fazer frente aí aos outros grandes países, né, que têm
reservas também significativas, como a própria China, a gente tem o desafio do processamento, exatamente por conta dessa variável. Hoje, a China ela tem essa capacidade de processamento e o restante está espalhado lá em alguns outros lugares do mundo. Mas se você tiver que investir para processar e refinar essas terras raras, a gente vai precisar dispor de muitos recursos para enfrentar a concorrência de quem já está estabelecido no mercado. Porque as terras raras, na hora que você for fazer uma refinaria, é lógico que quem já está estabelecido, já amortizou o seu custo inicial de capital, tem uma margem que pode baixar o preço, né? Tem reservas financeiras que pode ali sustentar preços mais competitivos para evitar e criar uma barreira de entrada para novos participantes desse mercado. Então, isso tem que ser uma estratégia bem ampliada, uma estratégia realmente assim, de criticidade da necessidade de se desenvolver essa cadeia para que a gente tenha recursos suficientes para aguentar esse período de maturação da indústria. Esse vai ser o grande desafio, além de avançar nas prospecções. E isso a gente já está fazendo. Por quê? Pelo interesse e pela ampliação do interesse dessas nações que têm indústrias bastante consolidadas e de tecnologia bastante avançada, elas precisam de países como o Brasil, que tem uma jurisdição, madura e tranquila, que tem ótimas relações diplomáticas. Então, o Brasil ele é muito bem visto no cenário internacional, porque olha-se para a gente como um lugar, que é seguro de investir, a despeito de a gente aqui dentro ter, algumas dificuldades e entender assim, olha, a gente tem, as licenças demoram, elas demoram, mas saem, mas elas são feitas dentro de critérios e de regras claras, e a gente já sabe como é que funciona, o procedimento. O Brasil não tem um histórico de expropriação de ativos, de estrangeiros, então isso dá muita segurança para que esses investidores tragam recursos que são desenvolvidos no longo prazo. Então a gente tem todo esse ambiente e esses desafios. Na mineração a gente vem avançando, a gente vai avançar, tem investimentos norte-americanos aqui também, os Estados Unidos investe aqui no Brasil também em terras raras, não só através de empresas, mas agências de fomento também dos Estados Unidos investem em alguns projetos aqui, enxergando na gente também parceiro, sendo parceiros estratégicos. Então, há todo esse movimento, sendo feito e inicialmente vem na mineração, porque você precisa primeiro do minério, para depois você partir para a segunda etapa, do processo de beneficiamento, desse refino das terras raras. Então, aí a gente vai enfrentar maior desafio, acredito eu, e espero que isso aconteça logo em breve e que a gente trace isso como uma prioridade, uma questão bem estratégica para o nosso país. Certo. O Brasil, ele corre risco de ser apenas um fornecedor de matéria-prima, enquanto outros países capturam mais valor na indústria. Você falou sobre a questão do processamento, que o Brasil ainda não tem esse processamento, enquanto outros países já processam suas terras raras, seus minerais, mas a gente não tem aqui. Então, tendo em vista essa questão do processamento, você acha que o Brasil ele corre o risco, se a gente não correr atrás do prejuízo, entre aspas, a gente corre esse risco de ser apenas fornecedor de matéria-prima? Eu acredito que a gente já tem uma consciência como país da necessidade de equacionar, esse potencial de fornecedor de insumo, de matéria-prima, de minério, com a necessidade de desenvolvimento dessa cadeia aqui. Então, eu acho que a gente corre esse risco sempre, mas a gente tem uma consciência de que a gente precisa equilibrar as coisas e usar isso a nosso favor. Usar os recursos gerados para a gente vender esse material aliado, a
captação de investimentos para desenvolver essa indústria aqui. Como eu falei antes, a gente tem uma vantagem. 90% dessa capacidade de processamento está na China, só 10% está fora dela, e de forma, né, bem assim, bem pontual. Então, grandes países, né, como os Estados Unidos, eles ainda não têm essa capacidade de processamento na escala que necessitam. Então, a gente, né, esse risco para nós ele está, né, mais equilibrado, por quê? Porque todos os países, o Japão, por exemplo, ele também precisa construir uma cadeia relacionada a isso, porque ele tem ali, né, problemas diplomáticos, já guerreou contra a China, então ele enxerga a China ali como um vizinho complexo. Então eles precisam, e eles já buscaram o Brasil para fazer parcerias. E aí é nessas horas que o Brasil pode se colocar, né, de uma forma mais estratégica perante essas nações parceiras, essas nações dispostas a desenvolver tecnologia conosco. Porque no lugar de mandar o minério refinado, a gente pode trazer a tecnologia, a capacidade de investimento que esses países têm para cá, desenvolver esse nosso processamento internamente com o compromisso de abastecer e de suprir essas cadeias desses países que têm essa indústria mais desenvolvida. Porque eu acho que assim, o grande ganho brasileiro agora, nesse momento, muito mais do que a indústria, né, de alta tecnologia, é essa indústria intermediária, é o midstream industrial, que é o processamento. Se a gente focar nisso, né, a gente vai ter aí uma grande vantagem competitiva e vai depois poder buscar essa indústria de alta tecnologia, né, num segundo momento, porque a gente já vai conseguir refinar e produzir aqui, né, o insumo necessário para o equipamento de alta tecnologia. Então a gente precisa estar atento e a gente precisa equilibrar isso. É lógico, não é se fechar e não negociar e não vender, até porque isso gera divisas para o país, isso melhora a nossa balança comercial, isso nos dá uma vantagem. Mas é equilibrar, não deixar que isso, né, acabe fazendo com que a gente se acomode, porque é muito mais cômodo você, né, vender ali o minério concentrado, né, que a gente já tem isso porque Deus nos deu, a natureza nos provê disso aqui. É, essa concentração é um processo bem mais simples, né, bem mais simplificado, e para a gente processar isso vai exigir da gente, né, muito mais energia e muito mais inteligência e disposição de negociar e de encontrar aí uma relação mais justa entre os países que se interessam em ter a gente como um fornecedor e a gente trazer eles para fazer esse investimento aqui no nosso próprio país. Então, no caso, você acredita, né, que o Brasil ele tem espaço para se desenvolver na cadeia industrial, ele desenvolver uma cadeia mais sofisticada, né, que vai muito além da mineração, né, tem o processamento, a manufatura, fazer uma cadeia completa aqui no nosso país, não é isso? Eu acredito, porque o Brasil já fez isso, né, principalmente num setor como o que eu hoje participo, que é o setor nuclear, onde na década de 50 nós criamos, né, toda uma cadeia em torno do suprimento e da geração de energia nuclear que nos torna autônomos com relação a isso. Então, hoje o Brasil ele é capaz de fazer desde a mineração do urânio, passando pelo enriquecimento do urânio, a fabricação das pastilhas, né, que servem para depois serem, né, fabricados os combustíveis nucleares. A pastilha de urânio tem em torno de 6 gramas, é uma pastilha pequenininha assim, ela representa 1 tonelada de carvão, 700 litros de petróleo, 500 mil litros de gás, né? Tudo isso numa densidade, né? Uma quantidade energética numa densidade muito diminuta, né? E nós, né, hoje fabricamos
os elementos combustíveis que abastecem Angra 1 e Angra 2 e atendemos 100% da necessidade da eletronuclear. Então, hoje, o Brasil é um em 10 países, né, dentre 193 países da ONU, que detém essa tecnologia e esse ciclo do combustível nuclear. Então, nós já fizemos isso uma vez, né, e temos capacidade de fazer isso também para as terras raras. Vai exigir da gente estratégia, inteligência, né, equilíbrio entre, né, usar a venda, né, do minério como insumo, né, para poder também você gerar ali, né, a atratividade dessa relação bilateral entre o Brasil e outros países que querem, né, ter a gente como fornecedor e poder estabelecer essas bases, né, tecnológicas para a gente conseguir atrair o investimento para fazer esse refino aqui e também a gente ter a tecnologia para isso. Né? E falando na INB, nas indústrias nucleares do Brasil, e falando, né, no setor nuclear em terras raras, o Brasil também já processou terras raras no passado. A INB antigamente chamava Nuclebras. E a Nuclebras ela tinha uma subsidiária chamada Nuclemon, que era a Nuclebras de Monazitas do Brasil, né? Porque as terras raras elas podem advir, né, de uma areia que contém esses elementos chamada areia monazítica, uma areia de praia. Né? Então, a gente já processou essas terras raras aqui no Brasil. O Brasil já produziu, né, essas terras raras, e eu estou falando aí, Kelly, de 1958, 1959, né? Eu vi lá na unidade da INP o Europium, que é um desdobramento, um produto das terras raras, que foi utilizado para a fabricação da primeira TV em cores fabricada aqui no Brasil. Então, lá nos anos, fim dos anos 50, início dos anos 60, nós já fomos, né, detentores dessas tecnologias. Então, nós temos capacidade científica, nós temos, né, os meios, precisamos né, traçar uma estratégia boa e focar para que a gente possa, né, vê-la se concretizar. E eu acredito que a gente é capaz. Muito bem. Falando agora sobre sustentabilidade, né? A mineração de terras raras, ela costuma ser associada a impactos ambientais relevantes, né? Então, eu te pergunto, Tomás, é possível conciliar a exploração mineral com a sustentabilidade e a aceitação social aqui no Brasil? É possível e, na verdade, isso já é feito. É preciso a gente desmistificar a questão do, né, da sustentabilidade ambiental e da mineração. A mineração, ela tira, né, da natureza um bem finito, que são os minérios, né, e para atender as demandas da sociedade moderna. Não vamos, né, é indiscutível que a gente vive uma sociedade bem mais confortável, por mais que ainda tenhamos grandes desafios a vencer em algumas partes do mundo, o Brasil é uma delas, né, desafios com relação às condições de vida, né, à pobreza, mas a gente já vive uma sociedade muito mais confortável do que a gente vivia antes da gente deter essas tecnologias e conseguir processar esses minérios em favor da nossa própria sobrevivência. Então, é, o licenciamento ambiental no âmbito da mineração ele é um instrumento muito importante. E ele é um instrumento do minerador. Né? Ele não é uma exigência, ele é um plano que mostra, né, tanto para o próprio minerador quanto para os órgãos de licenciamento e de fiscalização, como vão se dar as etapas e como vão se comportar, né, no ambiente e no território onde estão inseridos aquela atividade. Então, a gente já consegue, através dos instrumentos de licenciamento ambiental, e a mineração ela
parte do pressuposto de que é uma atividade regular, legal e licenciada no âmbito dos órgãos de licenciamento, sejam municipais, estaduais ou federal, ela detém esses instrumentos, esse conhecimento, né, do impacto que ela vai gerar e de como conter, diminuir ou compensar esses impactos, né, de alguma forma. E ela é um, um, uma atividade de interesse, né, do país, né? Está lá na nossa Constituição, que é interesse do Brasil o aproveitamento, né, das suas reservas minerais, porque é muito importante, tudo tem mineração, né? Aqui a gente está falando através desses computadores, né, que são repletos de elementos, um sem número de elementos, eu não sei nem dizer quantos. Né? Um celular tem muitos elementos, né? Você mesmo está ali ostentando belas joias que são frutos de elementos da mineração. Né? A sua maquiagem tem elementos de mineração. Então, as paredes, né, aqui dos ambientes que a gente está também tem elementos de mineração. O piso, mesma coisa. Então, assim, tudo tem e a gente precisa entender isso e entender que essas atividades elas cumprem, né, obrigações e requisitos de como elas se desenvolvem. E no caso das terras raras, você tem ainda uma outra componente. Como elas estão em argilas e areias que são bem superficiais, geralmente assim, a técnica que é utilizada ela é escavada, processada, retirada das terras raras, devolvido aquele material, né, que foi fruto da separação, né, para o solo de onde ele foi tirado e recomposto ao mesmo tempo. Então, diferente de outras atividades, como o minério de ferro, por exemplo, que você vai fazendo aquelas grandes cavas, né, e vai retirando o estéreo do que é minério, né, e não, né, tem como depositar novamente, porque você precisa acessar mais profundo aquela cava. No caso das terras raras, o próprio material que é retirado, ele volta e ele é recomposto praticamente imediatamente. Então, à medida que você vai lavrando, você vai processando o material que, né, é o resultado da extração das terras raras e que tem os mesmos elementos naturais, volta para o seu próprio meio ambiente, lá para o seu próprio habitat, né, já recompondo com as características de vegetação do próprio território. Então, na verdade, ele é um processo e ele tem um grau de sustentabilidade até ainda maior do que outros minérios, outros tipos de minério, outros métodos de extração que a gente conhece. E do ponto de vista do investidor, o Brasil ele é visto como uma oportunidade ou como um risco nesse mercado de terras raras? O Brasil é visto como uma grande oportunidade. Né? O que a gente também, assim, eu como brasileiro, quero estimular é que o próprio brasileiro também consiga investir, né, nesses projetos de terras raras. Isso é difícil, a gente tem um desafio muito grande, a gente é um país que tem uma poupança interna, né, pequena, juros básicos da economia muito altos, né, que fazem com que investimentos de menos risco sejam mais interessantes, mas para o estrangeiro, né, se você imaginar que lá no Canadá, o nosso CDB aqui, que é 15% ao ano lá, o canadense de classe média, ele compra projetos de mineração aqui no Brasil, né, e enxerga o Brasil como esse lugar, né, que tem uma regulação, né, estável, que, que é um país que não tem guerras, que é um país, né, com uma estrutura democrática e institucional, né. Então, o Brasil é visto como um bom lugar para investir, né? É lógico, tem riscos inerentes à própria mineração, onde cada 1.000 projetos de mineração, só um vai se converter numa mina em operação.
Então, esse é um risco enorme inerente à atividade de mineração, né? E esse risco o investidor vai correr em qualquer lugar do mundo. Mas aqui no Brasil ele enxerga que é um lugar que, entre outras jurisdições do mundo, é um bom lugar para se investir, né? Nós temos, né, a liberdade de fluxo de capital. A Argentina, por exemplo, é um país que tem também, né, uma geologia bem interessante do ponto de vista, né, do investidor internacional. Porém, como ela já expropriou ativos internacionais, como ela já impediu, né, o fluxo de capital para fora, né, ela é olhada com muita desconfiança ainda, principalmente pelo investidor de mineração, que precisa de um tempo de maturação mais longo do que outros investimentos. Então, no Brasil, o investidor sabe, poxa, eu vou colocar meus dólares aqui e quando o investimento realmente assim ele se consolidar e gerar os resultados esperados, eu vou conseguir enviar de volta esses dólares, né, para o país investidor, para que ele possa, né, retribuir ao investidor que tomou aquele risco. Então, quanto a isso, assim, a gente, na verdade, leva uma grande vantagem. A gente tem é que aproveitar a oportunidade dentro dessa janela que se abriu agora e que costuma ter um intervalo muito curto de tempo, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Em relação à política industrial e mineral brasileira, você acha que ela está alinhada com a agência, com a agenda da transição energética global, ou a gente segue reagindo aos movimentos internacionais? Ah, na verdade, o mercado de mineração ele reage a isso tudo, né? Esses movimentos internacionais. Ele flutua com ele, assim. A gente cria aqui uma política interna e a gente, né, procura entender aquilo que é mais importante para o país, para a gente, né, estimular. Mas acaba que assim, o mercado de mineração ele realmente assim, ele não, ele é totalmente atrelado a esse movimento. Eu vou dar um exemplo clássico, né? Aqui no Ceará a gente tem um projeto que está sendo desenvolvido, ele é único na América Latina e do Sul, que é um projeto de paládio e platina. Paládio e platina são elementos ali, né, do mesmo grupo do ouro. Quando você escutar platina, né, o que você vê de ouro branco é platina. Não existe ouro branco. Todo ouro é amarelo. Tudo que é branco em joalheria é platina. E a platina costumava custar até mais caro do que o ouro. Com o movimento da pandemia, com o movimento da guerra da Ucrânia, houve um descolamento, né? O ouro passou a valer mais do que a platina, já na pandemia. Ainda era um descolamento pequeno. E aí veio um outro movimento. Hoje já é um descolamento enorme, porque com a guerra na Ucrânia, né, as disputas ali, né, entre Israel, né, Irã e toda aquela instabilidade naquela região, né, os embargos, né, à Rússia, tudo isso, né, vai fazendo, criando instabilidades, e o ouro é sempre ali um ativo que dá muita segurança, e isso foi fazendo com que o ouro fosse aumentando muito de preço. Hoje a gente tem, né, o ouro em patamares altíssimos, né, jamais, né, imaginados na história recente. Então, a platina descolou do ouro, porém houve um outro movimento. Só ó, contando essa história para ilustrar essas flutuações e mostrar que isso não é o Brasil que consegue é, determinar esse tipo de coisa, né, planejando. Não é, o planejamento é muito mais complexo. O que é que aconteceu também? Paládio e platina são insumos cruciais para a indústria de catalisadores de veículos. Então, todos aqueles catalisadores que filtram, né, os gases que são emitidos pelos nossos carros a combustão, fazendo com que os gases que vão para o meio ambiente sejam menos nocivos, são praticamente todo de paládio e platina. Quando os catalisadores passaram a ser obrigatórios nos anos 90, o mercado de paládio e platina subiu, né, enormemente. Por isso que chegou até a valer mais do que ouro, porque ultrapassava a necessidade ali da joalheria. Com o movimento da indústria automobilística para o elétrico, o que é que o mercado entendeu? O mercado entendeu que não vai precisar mais de catalisador, porque os carros serão elétricos.
E aí o preço do paládio da platina começou a cair muito. Então, enquanto o ouro custava US$ 1.400 uma onça e a platina custava 2.000, na pandemia o ouro foi a 2.000, a platina permaneceu ali, né, na mesmo patamar, foi caindo para 1.400, chegou a US$ 700 uma onça de platina, enquanto o ouro já ultrapassa os 4.000. Né? Agora está havendo um movimento de recuperação do paládio da platina. Por que, Tomás? Porque a indústria automobilística entendeu que nem vai ser tudo a combustão, nem vai ser tudo elétrico. O carro agora é o híbrido. E o carro híbrido, que tem uma mecânica super complexa, que é o casamento entre o motor a combustão e o motor elétrico, precisa de mais platina do que o carro só a combustão. E como pararam de investir em parar de platina? Porque no mundo não ia precisar mais e a demanda ia ser menor. Hoje há uma corrida pelo paládio, pela platina, porque na verdade nós vamos precisar de mais. E a capacidade de oferta diminuiu e agora vão voltar os investimentos e isso vai retomar. Então, quem ia imaginar, né? Qualquer país vai conseguir planejar? Não, isso é um movimento da cadeia de suprimento global, do direcionamento da indústria. Então, o que a gente consegue vislumbrar há um movimento muito forte para a transição energética, para os motores elétricos, para os geradores eólicos, né, para a energia nuclear, e a gente consegue enxergar que esse movimento é robusto, ele é consistente, ele está mais lento do que a gente imaginava, mas ele continua evoluindo, continua acontecendo, e a gente precisa olhar para esses minerais que são os críticos, né, de forma a planejar para que a gente consiga desenvolver os projetos que levam ali 10, 12, 15 anos e quando a demanda, né, estiver alta, a gente conseguir atendê-la ofertando através de projetos que foram desenvolvidos hoje, agora, nesse momento que a gente está falando aqui. E olhando para os próximos anos, né, vamos botar assim, num médio prazo, você acha que o Brasil pode se tornar um fornecedor estratégico de terras raras para o mundo? E fala para a gente o que que precisa acontecer para isso se concretizar. Não, sem dúvida alguma, nós vamos ser, né? Se não, já somos, né? Não somos porque nossos projetos estão começando a produzir agora. No final do ano passado, foi inaugurada uma planta piloto de, né, concentração de terras raras no interior de Minas Gerais. Então, isso já é um primeiro movimento, né, um primeiro grande projeto que começa a sair do papel, já começa a fazer ali a sua produção piloto. Então, acredito que em breve, esses vários projetos que a gente tem, né, Minas Gerais tem vários, no Goiás tem outros, né, alguns mais maduros que outros, mas já com capacidade produtiva. Então, acredito que num curto, né, para médio espaço de tempo, nós já estejamos, né, entre num grau de importância do suprimento. E aí, a gente precisa usar isso a nosso favor, usar essa tecnologia que a gente tem e barganhar, né, com esses países que demandam as terras raras e negociar com eles para a gente ultrapassar essa barreira do fornecimento. Porque eu acho que essa, indubitavelmente, nós já temos a nosso favor. Nós, né, seremos um grande fornecedor, um fornecedor estratégico, um fornecedor necessário de terras raras, né, dentro desse contexto geopolítico que a gente está. Né? O que a gente precisa é ir além. Né? Queremos fornecer mais do que o minério. Queremos fornecer, né, material processado, para que a indústria já, né, converta isso no, nos produtos. Né? E é bom assim, fazer um paralelo, né, para as pessoas entenderem o que é que eu falo quando é o refino, o processamento. Né? Por exemplo, no lítio, você extrai o lítio, o minério, e não é o lítio minério ou seu concentrado, né, o óxido de lítio ou carbonato de lítio,
que é utilizado para fabricar células de bateria. Né? Não, não é isso. O Brasil produz isso e exporta. Né? Mas é, isso é um beneficiamento ainda inicial. Depois que você faz isso, que você concentra, e por que você concentra? Para economizar no transporte, porque o lítio, né, ainda mineral, ele, né, exige grandes volumes, o transporte é caro e isso dificulta a logística, então você concentra ele, isso também aumenta o preço e você vende e leva isso para onde vai refinar lá na China, por exemplo. Aí lá na China ele pega esse material, que é ainda, né, um material primário, e ele faz um refino, é como o petróleo também. Né? Você tem um petróleo bruto, ele tem que passar numa refinaria. Depois que ele é refinado, é que ele vira o combustível que a gente usa. O lítio é a mesma coisa. O que vai fabricar a bateria é o produto do refino, né? Da mesma forma como o que vai, né, ser utilizado para a fabricação dos ímãs é o produto das terras raras, né? Refinada, do refino das terras raras. Então, hoje a gente continua na cadeia do combustível, sendo o maior exportador, né, um dos itens maiores da nossa exportação é o petróleo e da importação também. Porque apesar da gente refinar bastante petróleo, produzir aqui, né, combustíveis aqui no Brasil, a gente, para atender a nossa demanda, a gente ainda tem que trazer de fora. Então, a gente precisa observar isso, quem são esses países consumidores e quais deles estão dispostos a dispor de capital para investir aqui e a gente fazer, né, essa troca do fornecimento pela tecnologia e pelo investimento. Né? Tecnologia, uma troca de experiências para a gente aperfeiçoar, mas a gente aqui no Brasil tem, né, já tecnologias sendo estudadas, desenvolvidas, a gente tem grandes centros tecnológicos, então a gente tem a capacidade de desenvolver isso aqui no Brasil. O que a gente precisa mesmo é de investimento para que a gente possa viabilizar, né, essa parte da cadeia, né, o midstream da cadeia industrial aqui no nosso país e estarmos posicionados de uma forma muito estratégica nesse momento. Lembrando que isso tudo que a gente está falando é um mercado que ainda é um mercado muito pequeno. Né? O mercado de mineração no mundo ele é de cerca de 900 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, o mercado de petróleo são 3 trilhões de dólares. Então, o mercado de todos os minérios é 900 bilhões de dólares. Quando a gente fala de terras raras, estamos falando de algo em torno de 8 bilhões. Então, é um mercado muito diminuto dentro, né, de todo o mercado de mineração. Então, a gente está falando disso tudo, da relevância que tem, né, esse mineral, pela criticidade que ele tem para a indústria tecnológica, mas, do ponto de vista, né, de mercado e de volume, é um mercado, né, de nicho e um nicho bem restrito. Vai crescer? Óbvio, ele vai crescer, né, à medida que a gente for evoluindo com essa transição e com uma ampliação do uso dessas tecnologias. Né? Mas ele ainda vai ser um mercado pequeno comparado com o minério de ferro, comparado com o cobre, comparado com outros minérios que são, né, produzidos em larguíssima escala. Bem, para a gente fechar aqui os cenários, Tomás, qual seria o passo mais urgente para que o Brasil transforme o seu potencial mineral em liderança na transição energética? Eu acredito sim, o Brasil ele já é líder na transição energética, né? Assim, a gente tem mesmo uma restrição, né, de países, né, mais desenvolvidos, digamos assim, que nós, e que controlam o discurso internacional, né, em desfavor nosso, porque às vezes não querem considerar, não, a matriz hidrelétrica do Brasil não é porque ela já está pronta. Então, só leva em consideração aquilo que está sendo feito a partir de agora. Olha, não, a lógica, né, essa lógica é uma lógica enviesada, que, né, ela desprestigia o nosso esforço
né, de ter investido em hidroeletricidade lá atrás, quando nem se falava ainda, né, nessas questões de emissões. E o Brasil fez esse movimento lá atrás, e hoje a gente, né, tem mais de 60% da nossa matriz energética, né, feita, né, gerada a partir de matriz hidroelétrica. Nós caminhamos para o eólico também e para o solar, e avançamos muito nos últimos 20 anos com relação a isso, ganhando, né, bastante destaque. Então a gente consegue ter uma matriz aí bem, né, bem interessante do ponto de vista, né, de energias renováveis e ter protagonismo. Com relação à parte da mineração, a gente realmente assim, a gente precisa estabelecer uma política mineral, né, bem definida, né, do ponto de vista de Estado, né, o Estado brasileiro precisa definir isso e, e a gente entender, né, a importância e a criticidade de produção, né, de vários minérios que são, né, bem críticos para essa indústria da transição energética. E aí a gente fala de diversos, né? O cobre, por exemplo, é um deles, porque toda a rede elétrica, toda a distribuição elétrica é feita através do cobre. Então não há como se falar em transição energética, eletrificação, caminhar para o uso, né, de carros elétricos, sem falar na produção de cobre e no aumento, né, da capacidade de distribuição dessa energia. Né? A mesma forma com o lítio, né, baterias, tecnologias de baterias. Hoje o Brasil, que é né, o maior reserva, o maior produtor de nióbio, por exemplo, né, já desenvolveu uma bateria utilizando o nióbio que carrega muito mais rápido do que as outras, né, mostrando aí a viabilidade de usar, né, esse minério que a gente detém, quase que um monopólio dele no mundo, assim. É um mercado pequeno também, né, voltando, é um mercado bem pequeno, o mercado do nióbio, mas um mercado de um minério bem interessante que tem uma série de aplicações e vem também se desenvolvendo em ciência e tecnologia para ser utilizado nesse uso das baterias, né? O lítio, o próprio lítio, né? O Brasil tem três grandes províncias de lítio, no norte de Minas Gerais, na Borborema, aqui no Rio Grande do Norte, e no nosso Ceará, a província de Solonópolis, que é uma província super reconhecida, que, né, tem, né, várias áreas requeridas por empresas para fazer a pesquisa, não estão, né, sendo no auge do desenvolvimento, porque o preço do lítio despencou, exatamente porque a China, né, percebendo que ia ter concorrência, né, abriu as torneiras, inundou o mercado, né, de lítio mundial, fazendo com que o preço caísse e tornasse o investimento em novos projetos de mineração de lítio desinteressantes. Então, a gente tem que olhar, né, para esses minérios, entender essa dinâmica e eleger, né, o que é que a gente vai tratar como prioridade, como estratégico para o país e trazer recursos, subsidiar quem se dispor, né, a desenvolver isso, né, garantir, né, que a gente evolua nessas cadeias para que a gente realmente consiga consolidar um novo avanço. Urânio, a mesma coisa, né? Eu não posso falar aqui com vocês sem comentar sobre urânio. Hoje, o mundo produz em torno de 65 mil toneladas de urânio, né, que atendem, né, a nossa demanda atual e com pequenas flutuações, que geralmente são supridas por estoques físicos detidos por algumas empresas de investimento, né? Depois que essas novas 70 usinas entrarem em operação, né, você vai precisar ampliar essa produção de urânio no mercado internacional, e isso, né, leva tempo, de 10 a 15 anos, e abrir os olhos dos investidores, né, para trazer recursos e prospectar e desenvolver projetos ligados à mineração de urânio, né? E nisso o Brasil tem um grande potencial. Nós fomos ficando para trás em termos de países, né, com potenciais reservas de urânio, porque a gente não pesquisa urânio desde os anos 80, o início dos anos 80.
Então já vão aí, né, mais de 45 anos que a gente não faz grandes prospecções. O que a gente tem aqui já desenvolvido, né, e que a INB detém um monopólio é suficiente para abastecer as usinas de Angra 1 e 2, né, e a gente meio que acomodou-se, né, com entre a demanda que a gente tem, que é uma demanda bem fixa, uma demanda de longo prazo, e o que a gente produz. Mas tem aí uma outra oportunidade grande, estratégica, né, do Brasil usar essa sua força mineral, essa sua potencialidade de produção mineral, né, para atrair tecnologia, para fazer parceria com países que vão necessitar, né, do fornecimento de urânio, porque em 5, 6 anos, quando esses novos reatores entrarem em operação, novas minas ainda não terão entrado e você vai ter um déficit aí de oferta de urânio que coloca o país, né, numa posição super estratégica. Então, a gente tem grandes oportunidades, a gente tem que abraçá-las, né, e fazer o nosso dever de casa, e esse dever de casa tem que ser feito hoje. Não dá para deixar para amanhã. Muito bem, e com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a presença do Tomás Figueiredo Filho, nosso convidado de hoje, e também da sua presença. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.